Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Que bom, com a graça de Deus, sempre a gente vai indo bem no caminho certo, no caminho seguro, que é o caminho com a fé em Jesus Cristo. Quero agradecer demais a todos que têm contribuído aqui, que têm me dado algumas orientações, que têm feito também algum questionamento. Tenho dito a vocês também que eu tenho feito muitas orações por todos, e eu peço também que todos vocês façam também as orações aqui para mim. E, gente, como eu havia dito lá no vídeo passado, a gente ia criar um determinado conteúdo, né, para vocês, e como eu defini que esse conteúdo seria o que eu estava estudando, né, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E assim que eu terminasse de estudar, eu gravaria um vídeo e estaria compartilhando isso para vocês. Peço também vocês, é importante que compartilhem com seus filhos, compartilhem com seus familiares, compartilhem com seus amigos, porque a palavra de Deus ela é muito importante na nossa vida. E também, e de todos, quando eu falo nossa vida, eu estou falando de todos. Então, quanto mais essa palavra puder chegar em vários lares, eu tenho certeza absoluta que nós estaremos atingindo o nosso objetivo. Vamos fazer aqui uma pequena oração, né, para nós iniciarmos esse nosso novo vídeo. Senhor Deus Todo-Poderoso, a gente sempre te louva, porque o Senhor nos dá a sabedoria, nos dá a comunicação, para que nós possamos, junto com a Tua Palavra, replicar para o máximo de pessoas que puder ouvir, sejam elas que estejam aguardando essa palavra, sejam aquelas que já conhecem essa palavra, e que isso possa vir reforçar em sua vida o Teu nome, que é Jesus. Pai, peço também a Ti que nos afaste todas as interferências que possam ocorrer e que a gente consiga prosperar com esse nosso objetivo, que é dar às pessoas o entendimento da Tua palavra. Amém. Senhor, é importante, né, a gente sempre usar a palavra Senhor, Elohim, Adonai, e porque é uma forma de... O judeu não fala o nome de Deus como uma forma de respeito. Mas enfim, isso é uma outra... Vou gravar. Gente, eu já estudei muito, então, ou seja, eu vou tentar me esforçar, me disciplinar, para que eu grave alguns vídeos de aulas que eu já fiz, né, e dos entendimentos. Vou tentar me disciplinar para isso e estar colocando aqui no YouTube. Hoje eu estudei duas palavras que são muito legais: família e herança. Né? Isso tem tudo a ver na Bíblia, vocês não têm noção como isso é muito importante. Família, eu extraí, na verdade, originalmente a palavra família, eu extraí do latim romano, que é a nossa língua origem. Tá? Eu não explorei outras traduções, eu não explorei outras línguas. Eu usei especificamente o latim romano por ser a nossa língua origem. E olha que interessante, gente, lá na civilização romana, família era famulus, né? Escravo doméstico. É isso aí, escravo doméstico. Aí a nossa amiga de casa, a nossa dona de casa vai dizer: ó, tá aí, achei a minha palavra. Mas era isso, era escravo doméstico. A família, ela era formada, ela formada por um patriarca, tá? E desse patriarca você tinha o famulus, esposa, filhos, servos livres e escravos, tá, gente? A família, ela
Estou me abaixando aqui porque eu tô em pé hoje. Então, a família, em definição, ela é um conjunto, né, de pessoas, um conjunto de escravos, como se coloca no latim, pertencentes e dependentes. Gravem essa palavra, pertencentes e dependentes de um chefe ou de um senhor. Isso não tem alguma coisa a ver com o que a gente está estudando na Bíblia? Será que nós não somos dependentes e pertencentes a um senhor? Olha que interessante, né? Mas é isso. Então você tem o patriarca e você tem os filhos, tá? Vou pedir aqui a permissão de vocês, vou colocar aqui meu óculos, que eu vou ler para vocês a primeira carta de Efésios, no versículo 5, e ela diz o seguinte: no seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo. O que Deus quer dizer com isso? Um dos propósitos de Deus para a nossa vida é nós sermos uma família. Então, lembra? Você tem família, patriarca, fâmulos, esposa, filhos. Então, tudo isso tem a ver. Quando Deus fala, lá no Efésios, quando se escreve em Efésios, na carta de Efésios, que nós somos adotados como filhos por Jesus Cristo, é aí que nós começamos a fazer parte dessa família. E Deus cumpre essa promessa, tá, gente? Só que para nós podermos chamar Deus de Pai, para não ficar aquela palavra que geralmente muita gente fala, Deus, Pai, o meu Pai, ô meu Pai, e não sei o que. Pai, para que nós podermos chamar Deus de Pai, a gente precisa crer em Jesus Cristo. Então, lembra? Adotados como seus filhos por Jesus Cristo. Então, quando a gente crer em Jesus, né? Quando a gente vai crer em Jesus, é com esse objetivo. Com a fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai, pois nascemos novamente. A gente consegue ver isso em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Romanos, capítulo 8, versículo 15. Então, entenderam que a questão da família, do patriarquismo, ser patriarca, você ter o fâmulos e a família. Então Deus nos convida a gente fazer parte dessa família porque é um propósito dele. Bom, e a herança, Felipe? O que significa a herança? Aonde que entra essa herança nessa história? Lá no latim, novamente, herança seria a herentia, que seja, é um nome que é utilizado, né, para definir o legado, lá a palavra legado, ou patrimônio de um indivíduo que um indivíduo pode deixar para seus descendentes. Então você tem um legado que o indivíduo pode deixar para seus dependentes ou seus descendentes. E aí, a fé em Jesus Cristo nos acessa a essa herança. Tá ok? O que é uma herança para a gente, para que a gente compreenda isso de uma maneira assim bem mais simples?
Uma herança, quando você tem um determinado patrimônio, você vai deixando para os seus descendentes. Você deixa para sua esposa, você deixa para os seus filhos, você deixa para os seus netos, esses filhos para os filhos deles, esses filhos para os filhos deles, e vai chegando na geração de bisneto, e aí sucessivamente vai se chegando a essas situações. Para a gente, né, para a gente fazer parte, para a gente tomar parte dessa herança, a gente precisa fazer parte dessa família. Para a gente fazer parte dessa família, a gente precisa ter um pai. Para a gente ter um pai, a gente precisa crer em Jesus Cristo, o seu Filho, tá? E isso aí é muito importante para que a gente consiga ver, porque tem que ter fé em Jesus, tá? Para fazer parte da família de Deus. Vocês podem lá na Bíblia consultar depois com calma o Gálatas, capítulo 3, versículo 26. E aí algumas pessoas me perguntam, tá, Felipe, e essa nossa família aqui, do mundo, da terra? Eu sou pai, eu sou mãe, e essa nossa família? Ela tem a importância? Tem, ela tem a sua importância. Por quê? Lembram que a herança é um legado que o indivíduo vai deixar para os seus descendentes. Então vocês precisam ver que Jesus deixou esse legado para os seus irmãos. A gente vai ver lá na frente que Jesus começa a nos chamar de filhos, de irmãos. Mas enfim, isso a gente vai ver daqui a pouco lá na frente. A família espiritual, eu posso dizer que ela é mais importante do que essa nossa família na Terra. Por quê? Pelo principal motivo. A família espiritual, você está sendo preparado para a tua vida eterna. Você nunca vai deixar essa família, você nunca vai se separar dessa família e nada vai fazer com que você se separe dela. Já essa família que a gente vive, essa família, vamos chamar a família doméstica, essa família pode ter uma separação, um divórcio, pode ter uma separação por morte, pode ter qualquer coisa que possa ocorrer, que vai haver um rompimento nessa família, vai haver vai quebrar esse laço, entendeu? O teu filho vai casar, vai constituir uma nova família, a tua filha vai casar, vai constituir uma nova família, e aí o teu neto vai casar e vai ser uma outra família que já não vai fazer mais parte da família do teu filho, muito menos da tua. Então, ou seja, essa família, ela sofre essas variações. A família espiritual não. A família espiritual, você está com ela para sempre, você está com ela para a vida eterna. Por isso que ela é bem mais importante do que a família, né, doméstica. Mas vejamos aqui, gente, que, olha só, nós temos uma herança, isso eu já falei, né, que precisamos saber quando a gente pode acessá-la. E aí, quando a gente acessar, a gente vai estar apto a recebê-la, e a gente, além de receber ela na Terra, a gente vai receber muito mais na eternidade. Mas vejam algumas heranças que Jesus nos deixou e que nós precisamos seguir com elas. Estar com Deus para sempre. Nós precisamos crer em Jesus Cristo e crer que nós podemos ter. Essa é uma herança assim forte que nós recebemos de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10. Então, estar com Deus para sempre. Essa é uma herança que nós recebemos. Outra, nos tornar como Cristo. Então, ou seja,
Você não quer, às vezes você tem uma determinada profissão e você quer que o seu filho siga a sua profissão. Não é isso? Uma lógica da vida. É um desejo, você anseia isso. E o Pai, quando Ele nos deixa como herança, tornar como Cristo, é justamente isso. Ele quer que a gente siga os caminhos de Jesus. Então, essa é uma herança que a gente precisa entender, que a gente precisa acessar, que a gente precisa receber. Outra herança é que a gente vai ficar livre de dor, de sofrimento, de angústia. Então, essa herança, ela é importantíssima para a nossa vida. E isso a gente consegue ver lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, que a gente vai conseguir se livrar. Então, a gente herda essa herança de Deus, do nosso Pai, e a gente consegue viver tranquilamente, sem dor nenhuma. A outra herança é a recompensa. Então, nós vamos ser recompensados por tudo que nós fizemos em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E uma outra herança é que nós vamos partir para a glória. Olha só, talvez essa seja a herança mais rica que nós podemos ter. É partir para a glória com Cristo, junto de Cristo. Então, é maravilhoso isso. Então, gente, sirva a Cristo, anseie e se esforce para receber das mãos do Senhor a sua herança. Às vezes a gente fica esperando muita coisa material. Quando a gente fala da herança do Pai, de Deus para a gente fica esperando muita coisa material. Fujam isso, fujam dessa influência do mundo. Não é esse tipo de herança que Deus nos preparou para que a gente possa receber. Lógico que a gente vai falar, talvez, nos outros vídeos, como eu disse para vocês que eu ia buscar me disciplinar para gravar, nós temos uma benevolência de Deus de receber coisas materiais. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Lembra que Jesus, nós éramos servos, mas Jesus veio no mundo e disse: servos, como assim? Servos só é servo quando sabe o que o seu patrão quer. Você, para mim, é meu irmão, tá? É meu filho. Então, gente, observem alguns detalhes para que a gente consiga receber essa herança. Bom, mas eu só vou conseguir ter essa herança, como eu falei para vocês lá no início, se eu tiver confiar e crer em Jesus Cristo. Isso me lembra de uma passagem em Tiago, em que ele estava com o eunuco, estavam andando, né, numa estrada qualquer, e aí Tiago deve ter chegado com o eunuco e deve ter falado as obras, as maravilhas que Jesus Cristo fez na terra e o quanto que era importante para ele receber essa herança e o quanto que era importante para esse eunuco fazer parte da família de Deus. E aí eles estão conversando e falando, lógico, ele deve ter dito para ele, mas você precisa se batizar nas águas e tal. Bom, e aí passaram eu imagino que seja um riacho, né? E o eunuco se virou para Tiago e disse: olha a água ali, por que tu não me batizas? Qual foi a atitude do Tiago nesse momento? Parou, olhou para o eunuco e perguntou: tu crês em Jesus Cristo? E o eunuco se virou para ele e disse: sim, eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus. E aí, gente, vocês imaginem a alegria que esse eunuco deve ter tido, porque na Bíblia fala lá na passagem, em Tiago, que uma luz incandesceu, arrebatou
ele, Tiago, da frente dele, e imagina a alegria dessa pessoa por ter recebido o Espírito Santo do Senhor. Então, para fazer parte da família e receber a herança, você tem que crer em Jesus Cristo. Tá? O batismo, ele não pode ser visto também como, sei lá, um ritual que eu posso explicar, seja assim, não vou me batizar agora, vou me batizar só depois, vou me batizar quando eu tiver 17 anos, vou me batizar quando eu tiver mais maduro, tal. Não. O batizado, para você receber Cristo, você tem que crer em Cristo, porque o batizado é aquela tua fé que está sendo ali naquele momento apresentada para Deus. Tá? Então, você não pode aqui fazer do batizado uma coisa facultativa. Então, é importante que você busque o batismo, até porque o batismo, ele é uma ordem de Jesus. Ok? Bom, forte, né? Mas é isso a verdade. O batismo, ele foi pedido para Jesus, pediu aos discípulos que batizassem. Então, gente, assim, pelo batismo se declara a fé, a morte, a ressurreição de Cristo, a morte para a antiga vida e anuncia uma nova vida em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Esse é o batismo que você tem que ir em busca desse batismo. Não aquele batismo que eu vou no batismo, vou na igreja, beleza, ali o padre batizou lá o bebê, agora vamos para uma festa. Não é esse o batismo. E nem aquele batismo que o pastor, vamos lá numa piscina, vamos lá no rio, mergulhe e tal, vamos sair em nome de Jesus. Não, você tem que você tem que se entregar para Cristo nessa hora, no batismo. Você tem que ser aquele eunuco. Eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus. Gente, estamos concluindo já aqui, né? Somente a fé em Cristo te torna membro da família de Deus, isso a gente falou bastante. Deus, gente, tem orgulho de você. Gravem isso, eu escrevi aqui e eu vou ler para vocês. Ser incluído na família de Deus e chamá-lo de Pai é a maior honra e a maior privilégio que poderíamos receber. Então, tenham fé, gente, no que vocês estão sentindo. Deus está aqui, presente. Ele é onisciente, então Ele sabe o que passa pela nossa cabeça. A gente não consegue enganá-lo. A gente se engana, mas não consegue enganar a Deus. Então, você que de repente está aí, precisando de uma palavra, precisando de um conselho, vai esse meu conselho hoje para você. Faça parte da família de Deus. Creia em Jesus Cristo como Filho de Deus. Se for preciso, se batize. Se for católico, já foi batizado, procure uma crisma. Gente, não existe melhor coisa do que você estar com a vida plena em Jesus Cristo. Obrigado. Até o próximo. Que Deus nos abençoe muito.